Então, pessoal, balanço de entropia para sistemas fechados. Então, a gente vai agora começar a equacionar de uma forma um pouco mais rigorosa a entropia. Tá? E essa vai acabar se tornando a equação que a gente vai usar para descrever a segunda lei da termodinâmica. Eu vou começar falando de sistemas fechados, da mesma forma que eu fiz com a energia lá, balanço de energia, e depois os sistemas abertos, são volumes de controle. Mas esse item 6.7 é só sistemas fechados. Para fazer isso, eu vou utilizar um ciclo, né? Um ciclo com dois processos, né? Um processo irreversível, processo real, e um processo reversível. Então, saio de 1, volto até 2, de 2 eu volto até 1. A partir daqui a gente vai começar a usar essa nomenclatura, ó, que quando eu quero desenhar um processo irreversível, real, eu uso um tracejado. E os processos reversíveis, os ideais, eu uso a linha contínua. Por quê? Porque o processo irreversível é aquele que eu, na verdade, na prática, eu não sei. Eu não sei desenhar esse trajeto porque eu não consigo identificar aqui os diferentes estados para que eu possa conseguir desenhar esse processo. Diferentemente do processo reversível, que é uma idealização, e daí sim eu consigo desenhar, plotar aqui todos os pontos, todos os estados e traçar essa linha contínua. Tá? Eu vou partir também da desigualdade de Clausius, né, que é a integral fechada de dq sobre t. O B indica que é a fronteira do domínio, tá? Vem do boundary do inglês, menos uma quantidade, um sigma. Tá? Chamei de sigma aqui, essa integral tem que ser menor ou igual a esse sigma aqui. Né? Notem que eu forcei um zero aqui, vocês já vão ver por quê. Eu dividi aquela integral em duas parcelas, uma parcela de 1 para 2, que é a do processo irreversível, e uma parcela de 2 para 1, que é do processo reversível. Eu troquei o B aqui por internamente reversível para vocês reconhecerem, para nós reconhecermos que essa integral é, na verdade, a definição da variação de entropia. Tá? Então, por definição, a entropia é essa integral, quando o processo é internamente reversível. Notem que é S1 menos S2, porque no caso aqui está virado, né, de 2 até 1. Tá? Quando eu arrumar aqui, né, quando eu arrumar, substituir o S1 menos S2 e isolar S1 menos S2, para que todos os termos fiquem positivos, eu acabo invertendo aqui, ó, fica S2 menos S1. Então, reconhecendo cada um dos termos, né, o S2 menos S1 é a variação de entropia entre 1 e 2. Essa aqui, a integral, é a transferência de entropia através da fronteira. E o termo que sobra, o sigma, é a geração de entropia, que sempre é positivo. Essa quantidade sempre vai ser positiva. Tá certo? Se eu quiser fazer na forma diferencial, ds igual a dq sobre t ao longo da fronteira, mais d sigma. Se integrar, tem que chegar à equação que está dentro do quadrado vermelho, ali, retângulo vermelho. Vou interpretar essa equação. Então, primeira coisa dizer que ela é uma forma de equacionar a segunda lei da termodinâmica. Que agora a gente vem trabalhando mais conceitual com a segunda lei. Né? Agora a gente tem uma equação da segunda lei, que consegue descrever lá os conceitos da segunda lei. Repetir a equação na forma por palavras, né? É muito importante, é mais importante do que decorar cada um desses termos, esses símbolos, é entender o que é cada coisa. Termodinâmica, existem muitos modelos, muitas hipóteses, muitas considerações, então você tem que entender o que é cada termo. Não é só substituir o valor, não dá certo, tá? Porque tem que entender. Então, o da esquerda é a variação da quantidade de entropia contida no sistema durante um intervalo de tempo. Né? Um determinado intervalo de tempo. Do lado direito eu tenho a quantidade líquida de entropia transferida para dentro, através da fronteira, do sistema durante um intervalo de tempo. Então, essa é a entropia avaliada na fronteira do meu sistema. Quando ela é positiva, ou seja, está entrando, né, por causa do calor, ó, é o que eu estou dizendo aqui. Se for negativo, é o sinal que está saindo, mas a gente está colocando ela como positiva, então o que está entrando
pela fronteira. E essa aqui é a geração de entropia. Olhando um pouquinho mais para cada um desses termos, né, a S2 menos S1 é a variação de uma propriedade de entropia. Tá? É fácil de avaliar, da mesma forma que eu avaliava a entalpia, a energia interna, o volume. É a mesma coisa. A segunda integral ela é difícil de fazer, né? Como é que eu vou fazer essa integral de dq sobre t? Eu teria que ter uma relação q, que é função de t, para poder fazer essa integral. Um truque é dividir a minha fronteira. Lembra que eu defino a minha fronteira, o meu volume de controle, do jeito que eu quiser, né? Ele é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Claro, eu já discuti isso, né? Dependendo do jeito que eu definir, eu não vou enxergar nada, né? Então, para calcular as variáveis que eu quero, eu preciso definir de forma, não diria correta, mas de forma adequada a fronteira do meu volume de controle. Então, um truque é você definir essa fronteira numa posição em que a temperatura é constante. Porque daí fica simplesmente a integral de dq. O t sai para fora da integral, fica a integral de dq, que é o próprio dq, ΔQ. Variação de q. Tá certo? Eu posso também fazer por pedaços, né? Em vez de ter uma única parcela aqui, como é uma integral, eu posso em cada a fronteira é sempre a mesma, mas em cada parte da fronteira eu tenho uma temperatura constante. Então eu faço a integral em cada uma dessas partes da fronteira. Eu vou fazer algum exemplo daqui nas próximas aulas, e no livro também tem vários exemplos. O último termo é a geração de entropia, que a gente já estudou isso lá quando falou sobre a desigualdade de Clausius. Então a gente sabe que aquele termo ali, quando ele é igual a zero, não existem irreversibilidades internas. Daí o processo é internamente reversível. E aí notem aqui, ó, o que sobra? Se isso aqui desaparece, sobra a definição da variação de entropia. Né? É o que sobrou aqui. Então, como todos os processos são irreversíveis, esse cara aqui nunca é zero. Quer dizer, zero seria idealizado, né? Então esse cara aqui sempre é maior do que zero. Tá? Essa quantidade sempre aumenta, sempre há perdas, né? Então a variação de entropia é sempre maior do que zero. O sigma nunca será negativo. A entropia, a entropia do sistema, ela pode ser positiva ou negativa. Esse valor aqui pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque ele vai compensar com essa entropia que está cruzando a fronteira do sistema. Esse sigma, esse sempre positivo. Não tem como ele ser negativo. Se ele for igual, o sistema é idealizado, reversível. Se ele for maior do que zero, o sistema é reversível, que são os sistemas reais. Tá? Então, esse cara aqui é que tem que ser sempre positivo, não necessariamente esse aqui. Aqui pode ser negativo. Sim, não tem problema. Bom, o livro tem alguns exemplos, tá? Eu vou fazer alguns exemplos, eu sugiro que façam alguns exemplos. Esses itens 6.7.2 e 6.7.3 são, na verdade, exemplos, né? Então, sugiro que façam eles, eu vou fazer alguns diferentes na aula. E para concluir aqui, eu vou falar, sem delongas e sem deduções, tá? Balanço da taxa de entropia para sistemas fechados. Então, ó, o balanço de entropia, aquela equação que a gente já tinha visto lá, né? Eu vou assumir aqui que a temperatura é constante ao longo da fronteira, ou por partes ao longo da fronteira, né? Então, a equação que fica em termos de taxa, né? Eu coloquei taxa temporal para vocês lembrarem que a taxa tem a ver com o tempo, né? Mas a taxa já é com o tempo. Então, é meio repetitivo dizer taxa temporal, mas tudo bem, não foi um erro, na verdade eu botei de propósito. Então, ó, eu posso escrever aquela equação em termos na forma diferencial ali, diferenciando o lado esquerdo ali, né, ds dt vai ser igual ao somatório em diferentes fronteiras, né, onde a temperatura aí é constante. Ó, o Q virou um Q ponto. Era aqui, agora virou um ponto, que agora aqui era kJ, aqui é kJ por segundo. E a taxa de geração de entropia também ficou em função do tempo. Então essa equação aqui a gente vai usar também de vez em quando.
Já falei, né? O somatório representa o sigma representa o somatório ao longo da fronteira de diversas partes, divisões, com a temperatura constante TI. É um truquezinho, né? Se eu não sei integrar, eu divido em pedacinhos onde eu consigo integrar.